Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a nossa aula de recuperação final e o conteúdo é cultura, etnocentrismo e relativismo cultural, tá? A gente vai nessa aula identificar situações do cotidiano que ocorrem o etnocentrismo, desenvolver postura crítica e respeitosa diante da diversidade cultural, refletir sobre a importância do relativismo cultural para a convivência democrática. Esses são os nossos objetivos de nossa aula, certo? Quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar nela? A gente vai trabalhar cultura como uma construção social. O que é que isso quer dizer? É que a cultura não existe e ponto final. É que a cultura não é algo natural e que ela foi construída socialmente, ou seja, nós em nossas convivências diárias, nos relacionamentos entre as pessoas e com os objetos, com as coisas que existem, nós construímos a cultura. A gente vai falar o etnocentrismo, a gente vai dar definição, exemplos e consequências. A gente vai falar sobre o relativismo cultural, né? Qual é a sua importância, o que ele é, qual é o seu conceito, e a diversidade cultural brasileira. É sobre basicamente isso que nós vamos falar hoje. Então, para a gente começar a nossa aula, eu vou falar algumas coisas, algumas frases aqui, e vocês vão observar, né, o que é que elas têm de comum. A comida japonesa é estranha, né? Por que a comida japonesa é estranha? Por que a gente fala isso? Porque nós comemos comida cozida. E os japoneses, por exemplo, comem peixe cru. Né? Então, a comida japonesa é estranha. O certo é comer com garfo e faca. Né? Pessoas educadas comem com garfo e faca. Pessoas que comem com colher ou que comem com as mãos não são educadas. A tribo indígena ou os indígenas vivem de forma atrasada, certo? Então, eu queria deixar aqui para vocês, né, eu queria fazer uma pergunta depois dessas três afirmações, o que é que essas afirmações têm de comum? Vou deixar aqui uns 2 segundinhos calado aqui para vocês tentarem responder. Bem, essas três, essas três frases, o que elas têm de comum é que elas olham para aquilo que é diferente do nosso cotidiano, olham para aqueles costumes, olham para aquilo que a gente faz e olha para aquilo que os outros fazem e considera aquilo que os outros fazem uma coisa ruim, certo? Ou estranha, tá bom? Então, para que a gente possa entender por que nós consideramos isso estranho, por que nós consideramos isso diferente, ruim, ou bom ou mal, a gente vai conversar sobre o que é cultura, certo? Então, a cultura é um conjunto de valores, crenças, hábitos, práticas e símbolos compartilhados de um grupo, certo? Ou seja, essa camisa, ela é um objeto que faz parte da nossa cultura, né? A nossa cultura é uma cultura mais liberal em relação ao que a gente fala de vestimentas. Eu, por exemplo, estou dando aula com uma camiseta que eu posso usar em casa, que eu posso usar para passear, certo? Que eu posso usar para trabalhar. Já outras culturas, né, já são mais, como eu posso te falar, mais restritas. Elas já são culturas que a gente vai dizer que são mais controladoras, menos liberais, onde, por exemplo, essa camisa aqui não serviria para eu trabalhar, por exemplo. Na verdade, talvez o meu trabalho, né, é que permite que eu use esse tipo de roupa. Se eu fosse, por exemplo, um juiz, um advogado, eu não poderia estar com esse tipo de roupa agora trabalhando. Eu deveria ter vestido uma outra forma de roupa, eu deveria ter utilizado terno, entende? Então, a cultura é esses conjuntos de valores, né, que é aquilo que a gente vai considerar bom ou ruim, crenças, que é aquilo que a gente acredita. Por exemplo, a gente acredita que a corrupção é o pior valor, é a pior característica da política brasileira. Isso é uma crença. Né? Os hábitos, por exemplo, a gente tem um hábito de acordar cedo nos dias de semana, porque a gente ou tem que estudar ou tem que trabalhar, e o hábito de acordar mais tarde nos fins de semana, porque a gente não tem obrigações como trabalhar e estudar, certo? Práticas. O que são práticas? São aquilo que a gente faz diariamente, como, por exemplo, escovar o dente, vestir uma roupa,
trabalhar e tudo mais. Símbolos compartilhados de um grupo. O que seriam esses símbolos compartilhados de um grupo? Por exemplo, na nossa sociedade, quando a gente vê algo pintado de vermelho, a gente já sabe que a gente tem que ter cuidado com aquilo, certo? Quando a gente vê uma faixa vermelha, a gente já sabe que aquilo é proibido. Então, esses símbolos compartilhados do grupo. Então, tudo isso que a gente compartilha em grupo, que é a nossa forma de ver o mundo, é a cultura, certo? E uma característica muito importante de cultura é que cultura não é algo biológico, certo? Não é algo natural, né? A cultura, ela é construída, a gente aprende a cultura. Então, pessoal, né? Partindo do que é cultura, né? E que cada grupo social tem a sua cultura, né? A gente vai falar etnocentrismo. Né? E aí, o que seria etnocentrismo? Observem a palavra e tentem separar essa palavra. Quando a gente está conversando, por exemplo, na sociologia, por exemplo, o nome de vocês, o meu nome. Minha mãe escolheu esse nome porque ela gostou desse nome. Né? Eu escolhi o nome do meu filho porque eu achei aquele nome bonito, certo? A sua mãe escolheu o seu nome porque aquele nome era bonito. Então, a maioria das pessoas tem nomes que não têm um significado. Mas quando a gente está conversando na ciência, quando está fazendo ciência, os nomes, eles são conceitos. Os nomes existem para explicar algo. Então, o nome está ali, né, já para começar a explicar alguma coisa. Nesse caso, etnocentrismo. A gente tem uma palavra composta aqui, etno e centrismo. O que é etno, crianças? Etno é a nossa raça, etno é a nossa cultura, certo? Etno é referente a um grupo de pessoas, certo? E centrismo, o que seria centrismo? Né? É no centro, é o principal. Então, o que seria etnocentrismo? Etnocentrismo seria a minha cultura, o meu povo, a minha forma de ver o mundo no centro. É ele, né, o etnocentrismo, que vai dizer como eu encaro as outras formas de ver o mundo. Por exemplo, nós temos o costume de tomar banho todos os dias e de tomar mais de um banho todos os dias. Mas existem povos que não têm, né, esse costume. E aí a gente passa a julgar esses outros povos, certo? Através do nosso ponto de vista. Os franceses são sujos, porque eles não banham todos os dias. Né? Então, o etnocentrismo, né, uma das primeiras características do etnocentrismo é julgar outra cultura usando como ponto de referência a sua própria cultura. Certo? Então, por exemplo, quando a gente está julgando, né, outra característica é julgar. Né? Por exemplo, por que os franceses não tomam banho todos os dias? Né? Vamos lá. Uma das respostas a isso é porque nem toda a época do ano na França é fria, é quente, como aqui. Né? Nós vivemos em Zedoca, e Zedoca é uma cidade super quente. Então é impossível ficar 2, 3, 4 dias sem tomar banho. Às vezes é impossível ficar até mesmo um dia só sem tomar banho. Então, como lá eles vivem num país de uma zona temperada, geograficamente temperada, onde as temperaturas não são altas o ano todo, somente no verão, durante 3 meses as temperaturas são altas. Então, o que acaba acontecendo com eles? Eles tomam menos banho. Então, o que a gente faz é comparar uma cultura com a outra, quando a gente é etnocêntrico. E quando a gente compara uma cultura com a outra, a gente está lançando um julgamento de valor. Né? Como assim, professor? Um julgamento de valor? Vamos lá. A comida japonesa é ruim porque eles comem peixe cru. Né? A gente está lançando um julgamento de valor porque a gente come peixe cozido. Certo? Então, quando a gente emite um juízo de valor, geralmente esse nosso juízo de valor ele acaba sendo etnocêntrico. Então, uma das coisas que a gente vai fazer para não lançar mão do etnocentrismo é não fazer juízos de valor, certo? Vamos lá. Vou te dar um exemplo, vou te dar aqui alguns exemplos de
etnocentrismo, de tendência de julgar a cultura do outro usando a nossa como referência. Então, considerar povos indígenas atrasados, né? Não é que os povos indígenas são atrasados. Ah, mas professor, os indígenas moram em casa de taipa, eles moram em casa dentro da floresta, não usam roupa. Mas é porque a cultura deles, né, permite que eles vivam daquela maneira, né? Ou seja, eles têm muito, por exemplo, vamos comparar aqui, vocês que são adolescentes, né? O pai e a mãe de vocês precisam trabalhar. Então, o pai e a mãe de vocês têm tempo para cuidar de vocês o dia inteiro? Qual é o tempo que vocês têm junto com os pais de vocês? Geralmente vocês têm tempo com o pai de vocês durante a noite, certo? O indígena é diferente, né? Ele vai ter tempo com os filhos o dia todo, porque a vida dele é diferente da nossa, entenderam? Então, nesse aspecto, quando a gente observa a cultura indígena partindo desse aspecto, será que eles são atrasados? Né? Então, quando a gente olha para os indígenas e dizemos que eles são atrasados, a gente diz que eles são atrasados porque a gente não vê os mesmos elementos que a gente tem em nossa cultura na cultura deles. Como, por exemplo, eles não têm uma casa de alvenaria, na maioria das vezes, tá? Eles não vão ter computador, eles não vão ter geladeira, eles não vão ter micro-ondas, certo? Mas isso são coisas que a gente tem dentro da nossa casa, né? Porque nossa cultura permite e porque nós precisamos ter. Por exemplo, por que nós temos micro-ondas? Né? O micro-ondas é um aparelho eletrodoméstico que esquenta a comida muito rápido. Né? A gente tem isso por quê? Porque a gente não tem muito tempo, né? Porque a gente tem que passar mais tempo trabalhando. Já o que é que o indígena não tem isso? Por quê? Porque ele pode ir lá, acender o fogo, né, na fogueira dele, no fogão a lenha dele, colocar a comida em cima e esquentar, esperar a comida esquentar. Por quê? Porque ele tem tempo, entendeu? Porque as atividades do dia a dia dele, as atividades de sustento, as atividades de trabalho dele, permitem que ele faça isso, certo? Achar que só o próprio idioma é o correto, né? Por exemplo, tem muita gente que, principalmente as pessoas que moram nos Estados Unidos, né? Eles acham que só o idioma deles é o válido, né? Tanto é que muitas das vezes a gente já absorveu isso e alguém quando fala uma palavra estrangeira, mesmo que não seja uma palavra do idioma em inglês, essa palavra é pronunciada como se fosse uma palavra do idioma inglês. Você já deve ter percebido isso. E muitas das vezes a gente corrige outras pessoas, certo? Que estão falando inglês, porque elas falaram a palavra com um sotaque diferente, entendeu? Daquilo que deveria ser falado. Então, isso é uma atitude etnocêntrica. Outra atitude etnocêntrica é criticar hábitos alimentares de outros países, né? Por exemplo, outras culturas, né? Os indígenas, ainda em sua grande maioria, comem com as mãos, certo? Os chineses, por exemplo, eles comem outros animais que nós não estamos acostumados a comer, eles comem até inseto. É comum você ir à China e observar nas feiras, nas praças, na comida, que a gente chama comida de rua, o lanche, a lanchonete, ter comida que serve, ter lanchonete, restaurante que serve, como eu posso te falar, que serve inseto. Os franceses, por exemplo, comem escargot, que é um tipo de lesma, um tipo de caracol, né? Então, todos esses exemplos que eu dei aqui para vocês são exemplos de etnocentrismos. São exemplos em que a gente olha para a cultura do outro e diz que essa cultura do outro é errada, ou estranha a ela, né? Ou julga ela como ruim, certo? O etnocentrismo, uma das características do etnocentrismo é que ele sempre vai julgar negativamente, certo? Ele não vai julgar positivamente. Ele vai julgar aquela outra cultura como sendo uma cultura ruim. E quais são as consequências do etnocentrismo? As consequências do etnocentrismo são preconceito. O que é o preconceito? Né? Voltamos aqui para tentar entender o que é que a palavra quer dizer. Pré, anterior, conceito, né? Aquilo que se conhece. Então, a gente tem uma formação de um pensamento antes mesmo de conhecer aquela coisa.
Então, por exemplo, crianças fazem muito isso, né? Por exemplo, tu pega uma criança e oferece uma comida nova para a criança. Muitas crianças vão dizer: ah, eu não quero isso, eu não gosto disso, mesmo sem ter comido, entendeu? Então isso é o preconceito. Ela é ruim? É, né? Mas existem coisas piores, como por exemplo, a discriminação. O que é discriminar? É, a partir do meu preconceito, né, eu acabo dificultando para aquela outra pessoa, certo? A pessoa que é alvo do meu preconceito, o acesso a alguma coisa. Vamos lá. Acontece muito isso na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem visto isso demais. Existem imigrantes, né, que são pessoas de outros países que moram na Europa e nos Estados Unidos. Então essas pessoas sofrem discriminação por serem imigrantes, principalmente hoje nos Estados Unidos com a política do Donald Trump contra a imigração. Então, por exemplo, ele é imigrante, ele tem uma cultura diferente, né? Ele vai ter que ir embora. Isso é uma discriminação. Aqui na nossa sociedade, por exemplo, uma pessoa que não tem a religião, que seja de origem judaico-cristã, que não seja evangélico, que não seja católico, certo? Se ele tiver, por exemplo, uma religião de matriz africana, ele vai sofrer preconceito, né? As pessoas vão chamar ele de macumbeiro, as pessoas vão ter medo da religião dele, né? Vão criticar os hábitos dele, certo? E outra consequência do etnocentrismo são os conflitos culturais, né? Aqui na nossa sociedade, aqui em Zedoca, isso não acontece muito porque nós somos uma cidade pequena, onde não tem muitas pessoas diferentes convivendo juntas. Mas se tu vai para uma cidade grande como São Paulo, tu vai ver isso, certo? Se tu for para uma cidade da Europa, uma cidade grande, tu vai ver esses conflitos culturais. Por exemplo, na França, há uns 20 anos atrás, o governo francês olhou para as mulheres árabes e as mulheres árabes precisam usar aquela roupa que cobre o corpo todo, né? E o governo francês achou que aquilo ali fosse ruim para as árabes, para as mulheres árabes, para as mulheres muçulmanas. Eles acreditavam que aquilo fosse uma violência simbólica contra as mulheres muçulmanas. Então, o que é que o governo francês disse? Olha, as mulheres, né, não podem mais entrar em repartições públicas francesas vestindo a burca, que é aquela roupa que cobre o corpo todo. O que é que aconteceu? As mulheres árabes islâmicas que viviam na França naquele momento ficaram muito chateadas, porque elas não veem o uso daquela roupa como uma violência. Elas olham como um elemento da religião delas. Então, o que é que elas viram? Qual foi a interpretação delas acerca dessa lei? É que elas estavam sendo proibidas de praticar a religião delas. Então, o etnocentrismo ele vai gerar esse tipo de comportamento. E quais são os comportamentos? Quais são as consequências que são consequências ruins? O preconceito, a discriminação e os conflitos culturais. E professor, e o que é que eu posso fazer? Existe alguma coisa que eu possa fazer para que não haja o etnocentrismo? Sim, né? E a gente precisa tomar uma postura, né? A primeira postura é perceber que existem várias culturas e que eu não posso comparar uma cultura com a outra, né? Eu não posso simplesmente comparar aquela cultura como sendo ruim ou aquele comportamento como sendo bom. Eu vou tentar exemplificar de uma outra maneira. A cor dessa camisa é verde, certo? A cor dessa parede é branca. Existe alguma diferença entre elas? Sim, verde e branco. Agora, a gente julga alguma dessas coisas melhor, dessas cores melhor? A cor verde é melhor que a cor branca? Não. Tu está entendendo? Então, o problema começa quando eu começo a julgar, quando eu olho para a diferença e julgo. O que eu deveria fazer? É apenas uma diferença. Né? Eu não tenho julgamento sobre isso. Né? Então, a gente deve, para que a gente supere
o etnocentrismo, a gente tem que ter uma postura que, na antropologia, que é uma ciência parecida com a sociologia, é que a gente precisa ser relativista cultural. O que é relativismo? Relativizar. Não há nada certo, não há nada errado. O que existe é o que está posto. Então, o relativismo cultural é o quê? Sou eu, é você, olhar para o outro, né? E quando olhar para o outro, perceber que ele é diferente de você e apenas isso, né? Não julgar aquela diferença. Por exemplo, as roupas, né? A gente vive no Nordeste, então a gente usa roupas bem mais curtas do que o resto da população, né? Por exemplo, os sulistas usam roupas maiores porque lá faz mais calor, ou lá faz mais frio, né? Faz menos calor do que o Nordeste. Então, eles têm a tendência de serem o quê? De serem etnocêntricos com as nossas roupas, porque vão acreditar que a gente está o tempo todo com roupas pequenas, com roupas menores, né? Então, a gente vai dizer que a primeira coisa para não ser etnocêntrico é relativizar, não olhar para a cultura do outro e dizer é apenas diferente, né? A postura sociológica que busca compreender práticas culturais a partir do contexto em que elas surgem. Como assim? Eu vou olhar para a cultura do outro e vou tentar entender aquela cultura do outro a partir do contexto que ela surgiu. Vamos lá. Vou falar sobre cultura alimentar. O japonês, né? O japonês, ele come com palitinho, né? Ele pega com palitinho a comida. Nós comemos com garfo e faca, né? Então, algumas pessoas vão dizer, é mais difícil comer com palitinho. Eu não gosto de comer com palitinho, não é bom. Bom é comer com garfo e faca, né? Então, por que eles comem com palitinho? É porque na sociedade deles não foi desenvolvido o quê? O talher. Na nossa sociedade foi desenvolvido o talher, que é o garfo e a faca, certo? Então, quando uma outra característica para superar o etnocentrismo é ter essa postura, né? Que olhar para aquela cultura e tentar entender aquele comportamento daquela cultura, certo? Partindo do quê? Dos elementos daquela própria cultura. Vou tentar dar outro exemplo, né? Na Espanha, por exemplo, as crianças estudam, né, o ano letivo deles, as férias deles, não são como as nossas férias, certo? As nossas férias acontecem quando? Elas acontecem no meio do ano, no mês de julho, né? E acontecem no fim do ano, ali nas férias natalinas, nas férias de Ano Novo. Na Espanha, na Europa, essas férias vão acontecer no mês de agosto. Por que elas acontecem no mês de agosto? Porque é verão, né? E no verão há uma maior facilidade de sair de casa, de se divertir, entendeu? Então, por isso que o costume deles das férias é aonde? É no verão, é no mês de agosto. O nosso não. Como a gente tem a mesma temperatura o ano todo, tanto faz. Então a gente bota bem no meio do ano, justamente para quê? A gente bota no meio do ano porque a gente já está cansado de trabalhar esse tempo todo, ou de estudar esse tempo todo. Já estudamos 6 meses por aí, vamos parar um pouquinho. E depois, no fim do ano, para a gente organizar o início do próximo ano, é organizar a vida, entenderam? Então, são costumes que são diferentes e são interpretados diferentes, certo? Vamos falar de mais o costume, né? A roupa, né? Já expliquei aqui que, por exemplo, nós não usamos terno e gravata porque vivemos num lugar quente e a gente não precisa trabalhar de terno e gravata, né? A gente pode trabalhar com roupas que não são tão quentes. Agora, o cara que mora numa região mais fria ou o cara que trabalha, por exemplo, para a justiça, ele vai precisar usar roupas mais pesadas, roupas mais formais, certo? Vamos lá. Outra característica do relativismo. Não significa concordar com tudo. Eu não preciso concordar
com aquele comportamento. Por exemplo, o comportamento dos europeus, que em sua maioria não banham todos os dias. Não preciso concordar. O que eu preciso é entender antes de julgar, certo? Eu primeiro preciso entender. E aí sim eu julgo se é certo, se é errado, se é bom ou não, tá bom? Outra, é importante haver respeito, diálogo e uma convivência democrática. Como assim? Eu preciso respeitar, né? Vamos lá. O esporte. Qual é o esporte que nós brasileiros mais gostamos de praticar? Que os homens brasileiros mais gostam de praticar? É o futebol, certo? E por que os homens brasileiros praticam futebol? Vocês já se perguntaram? E aí? A maioria dos homens brasileiros jogam futebol porque outros homens brasileiros jogam futebol. Mas onde é que está a origem dos homens brasileiros jogarem futebol? Né? Tá numa origem da transmissão de rádio e de TV, principalmente a transmissão de TV. Porque num campo, o esporte, futebol, ele acontece num campo. E é muito mais fácil tu transmitir um campo de futebol, que ele é quadrado, que ele é retangular, né? Tu põe uma câmera ou duas câmeras. Hoje a gente sabe que tem muitas câmeras, mas no passado, quando não haviam muitas câmeras porque elas eram caras e não tinha tanta tecnologia, eles colocavam uma câmera só ou duas filmando o campo, certo? O campo é um lugar, um espaço relativamente pequeno, e aí eles transmitiam isso. Então isso se transformou no esporte popular brasileiro. É muito mais fácil tu transmitir o futebol ou uma corrida de carro, ou uma corrida de bicicleta que sai de um lugar e vai para outro, entenderam? Então, eu primeiro preciso entender, depois respeitar, depois ter um diálogo, né? Como assim um diálogo? Olhar para aquela cultura, para aquele outro comportamento, dialogar comigo mesmo, né? Será que aquilo é legal? Pô, isso aí eu gostaria de fazer, isso aí não. Isso aí eu até entendo, mas eu não vou fazer, né? Então, e por último, se existe uma pessoa que tem uma cultura diferente da tua e que vive num ambiente que são os mesmos ambientes que tu vives, então eu preciso ter uma convivência com essa pessoa que é uma convivência democrática. Por exemplo, na nossa sociedade a maioria das pessoas é cristã, mas nem todos são adventistas. Só que os adventistas, quando chega na sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira, eles não podem mais trabalhar. Eles vão ficar sem trabalhar do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Aí, a partir dali, eles podem voltar a trabalhar. Então, por exemplo, os concursos públicos, eles não acontecem no sábado. Eles acontecem que dia? No domingo. Né? Por quê? Porque quem foi planejar o concurso, percebeu que existe o adventista, existe o judeu que tem o mesmo comportamento. E aí essas pessoas seriam impedidas de quê? De fazer o concurso público. Então, por isso, né, que a gente precisa ter o quê? Um convívio democrático, né? A gente não pode ter um convívio que a gente vai um convívio autocrático, que é um convívio observando apenas para a minha cultura. Eu preciso olhar para a cultura do outro e permitir que o outro viva a cultura dele. Por exemplo, quando a gente vai a uma praia, né? Aí eu sei que aí na cidade de vocês não tem praia, mas vamos lá em Araguanã, onde tem um rio. Né? A gente chega ali, aí cada um quer botar a sua música. Né? Isso é uma convivência democrática? Não, porque cada um está botando a música mais alta possível porque ele quer que a música dele se sobrepõe à música dos outros. Então, uma convivência democrática seria qual? Eu posso botar minha música? Pode, mas bota uma música num volume mais baixo para que não incomode o outro. Então, a convivência democrática é que culturas diferentes, comportamentos diferentes, eles possam conviver no mesmo ambiente. Limites, né? Tem que haver limites, né? Práticas que violam direitos humanos devem ser debatidos, né, de maneira crítica, né? Por exemplo, existem sociedades que permitem que crianças trabalhem, né? Aí tu vai olhar, será que o trabalho de uma criança é essencial?
né? Será que esse trabalho não está impedindo que a criança seja criança? Porque o trabalho é uma atividade dos adultos, o trabalho não é uma atividade das crianças, certo? Então, quando uma criança trabalha, né, eu preciso criticar isso, eu preciso olhar e ver, será que isso não está violando o direito dessa criança, os direitos humanos dessa criança, o direito dela de ser criança? Aí tu pode dizer não, né? Mas se ele tem pouca grana, ele precisa sim trabalhar para ajudar a sustentar a família, né? Isso é perigoso. Por quê? Porque isso impede que a criança esteja na escola, né? E a gente sabe que a escola, a educação formal, é o melhor meio para que uma pessoa deixe de ser pobre. Então, se a criança precisa trabalhar e não pode estudar, a gente está impedindo a criança de ter acesso ao principal mecanismo de extinção da pobreza. Crianças, né? Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? A nossa prova tá muito fácil. São 10 questões, todas elas questões objetivas, né? Então eu espero que vocês observem a prova, leiam com calma, tá bom? Porque a prova tá muito fácil. Então eu espero que ver vocês no próximo ano, no segundo ano, tá bom? Não quero ver ninguém reprovado. Tenha paciência, não tenha pressa. Eu não vou estar aí na cidade no dia da prova. Aconteceu um imprevisto aqui comigo, mas eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Vou ficar atento no WhatsApp e você pode entrar em contato comigo. E aí eu, à medida do possível, se não for na hora da prova, se não for você fazendo a prova, eu vou responder a sua dúvida, tá bom? Então eu agradeço por você ter assistido a minha aula, boa prova e até mais.